Olá, boa noite. Boa noite, vamos chegando. Foi começando a falar enquanto vocês vão chegando aí. E hoje nós estamos na nossa quinta live, nosso quinto arquivo de riqueza hoje. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem interessante. Já falamos um pouquinho parecido nisso num dos outros arquivos, mas hoje é um pouco mais específico. Qual que é o tema de hoje? As pessoas de mentalidade rica, elas focalizam nas oportunidades, enquanto pessoas com a mentalidade pobre vão simplesmente focar nos obstáculos que elas enxergam na vida. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente não controlar nossa mente, nós viveremos numa eterna queda de braço, um jogo mesmo de disputa entre dois aspectos diferentes e muito importantes. Ei, Jéssica, boa noite, bem-vinda. Chegou cedo hoje. Então nós vamos viver nessa queda de braço, nessa disputa, como se fosse entre o bem e o mal, mas no nosso caso, nós vamos estar sempre avaliando a perspectiva de oportunidade ou a perspectiva do obstáculo. Quando tem uma determinada situação na nossa frente, nós temos dois caminhos a seguir. Nós podemos avaliar as oportunidades que temos naquela situação ou podemos simplesmente focar nos obstáculos. Então, nós temos os obstáculos, temos as oportunidades, nós podemos enxergar uma situação com potencial de crescimento ou com potencial de perda. E é isso que vai fazer diferença na nossa decisão. É você quem escolhe de qual das duas opções que você vai avaliar a sua situação. Um exemplo que a gente acha bem interessante dar: esse copo. Na sua visão, essa taça, ela está meio cheia ou meio vazia? É a mesma taça, com o mesmo líquido dentro, e várias pessoas vão olhar e vão falar, tá meio cheia. Outras virão olhar e falarão que ela tá meio vazia. Então, é essa perspectiva que a gente tem que sempre estar avaliando para identificar como que é o nosso comportamento, e esse comportamento é que vai definir o nosso resultado. Não trata simplesmente de um pensamento positivo em si, mas na sua perspectiva, na sua visão de mundo. Você toma essas decisões inspirada em quê? Tem pessoas que tomam decisão inspirada no medo, outras inspiradas na coragem. Depende da sua história de vida. Então, assim, quando você está por decidir fazer alguma coisa, quando você, por exemplo, você quer abrir um negócio, você começar a empreender, não quer mais trabalhar carteira assinada, você vai começar um negócio, o que você pensa? Você vai ter medo? Ou você vai pensar que vai dar certo? Ou você vai na coragem? Às vezes muitas pessoas já iniciam um negócio com o pensamento assim, isso não vai dar certo. Já parou para pensar algumas vezes? Às vezes você está decidindo, está ali avaliando, aí quando chega na hora de resolver, você pensa, isso não vai dar certo. Você já vai com essa energia negativa para o seu negócio ou para o que quer que seja. E assim, quando a pessoa está mais ou menos situada no meio do caminho, ela vai pensando assim, tomara que dê certo. Já mudou um pouquinho para o positivo, né? De isso não vai dar certo para tomara que dê certo. Só que ela ainda está numa posição de muita insegurança. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade certa, mesmo uma mentalidade rica, ela vai falar, vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Por isso que vai dar certo, porque ela toma a responsabilidade para si. Assim como eu já falei nos demais princípios, que a pessoa precisa, né, tomar
atitude, fazer com que dê certo, ela precisa se responsabilizar por isso, ela precisa fazer o que for preciso para dar certo, aqui é o momento da gente decidir. Então, eu vou tomar uma decisão, ou eu penso, isso não vai dar certo, então já estou entrando no negativo, ou então eu vou pensar, vai dar certo porque eu vou fazer com que dê certo. E outra questão, geralmente, quando estamos inseguros, demoramos a tomar uma atitude e a desculpa que colocamos é eu estou me preparando. Então, fica naquela. Eu não vou começar hoje porque eu estou me preparando. Eu vou estudar tudo sobre o mercado, eu vou me estruturar, vou me preparar para quando começar a dar certo. Achando que vai ter a condição de saber todos os problemas pelo qual vai passar durante todo o negócio antes mesmo de abrir. Então, eu tenho que me preparar para qualquer problema que vier eu dar conta de resolver. Só que fica nesse preparar, a pessoa fica semana, meses, até anos a vida toda esperando se preparar para começar, baseado muito naquele medo que ela sente em começar. E outras colocam a questão assim na sorte. Não, eu não tenho sorte, se eu tiver sorte eu vou começar e etc e tal. Só que a sorte ela só vai cruzar o seu caminho se você começar a fazer algo. Então, se você quer montar um negócio, se você quer empreender, se você quer mudar de vida, você tem que começar. Você tem que começar e pensando positivo. Quando você já começa positivo, as coisas vão se ajeitando para que você tenha a tal da sorte, porque você já está no caminho, as oportunidades vêm. Quando a gente pensa também num outro princípio relacionado aí com esse foco nas oportunidades, nós vamos pensar o seguinte, eu tenho que focar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Muitas vezes nós ficamos empacados, sim, porque nós focamos naquilo que eu não quero. E volto a repetir, segundo princípio, tudo aquilo em que focamos se expande, correto? Então, se eu foco na oportunidade, as oportunidades vão multiplicar, elas vão aparecer na minha vida. Se eu foco no obstáculo, eles é que vão dominar. Então, eu tenho que pensar não aquilo que eu não quero. Muita gente fica assim, poxa, eu não quero trabalhar nesse serviço mais, eu não quero. Mas o que ela quer? Se eu perguntar, ela não sabe nem o que ela quer, porque ela está focada apenas no que ela não quer. Então, quando eu estou na mentalidade correta, eu vou focar naquilo que eu quero, eu vou estruturar direitinho aquilo que eu quero, vou deixar de lado o que eu não quero e as oportunidades vão começar a surgir na sua vida. Então, se você focar na oportunidade, ela virá. Virão outras oportunidades, vão atraindo mais oportunidades para sua vida. Isso que eu tô falando, gente, desculpa. Não é para você simplesmente ignorar os obstáculos, as dificuldades. Tô nem aí para isso e seja o que Deus quiser. Não é isso, mas é tratar deles à medida que eles surgirem. Não tem como você se preparar 100% para nada nessa vida. Relacionamento, maternidade, tudo. Não tem como você falar, poxa, hoje eu tô 100% pronta para isso. Porque virá a vida e vai te dar um tapa na cara. Você acha que é uma coisa na teoria, na prática é outra. Então, ao invés de ficar a vida toda esperando, se preparando para um momento mágico, que tudo vai dar certo, que você já conhece tudo, já sabe tudo, comece. Você deve começar, se preparar o melhor que você puder. Prepara, mas no menor tempo possível você comece. Porque aí vai começar a corrigir o que vier. Então, assim, você começa, vai surgir o problema, você resolve aquele problema naquele momento e bola pra frente. Porque você nunca vai estar 100% pronto para nada. A não ser que você comece e vai readequando a rota, vai readequando o que for dar errado. E assim, nós temos uma ferramenta no método que eu aplico, né? No método que eu aplico da educação financeira, nós temos uma ferramenta que é muito bacana, que chama Foco na Solução. Eu já fiz algumas postagens, mais para trás um pouquinho, eu já ofereci essa sessão. E aí, Dani, boa noite. Sheila chegou aí, boa noite. Dá um oi para quem foi chegando aqui. Mônica, Amanda, Brenda. Que bom ter vocês aqui, gente. Bom, eu já ofereci várias vezes, gente. Me manda mensagem, vamos fazer
uma abordagem, porque nessa ferramenta eu consigo ajudar você. Eu não vou te dar nenhuma solução pronta, mas eu vou conduzir para um pensamento, vou conduzir para uma certa estratégia de forma com que você consegue enxergar quais são as suas potencialidades e a partir daí enxergar grandes oportunidades na sua vida. Então, assim, se você tá com alguma situação que você tá ali empacado, não consegue resolver, vamos conversar, me manda uma mensagem, vamos marcar um horário que eu aplico com você essa ferramenta, e pode ser que na hora a gente nem consiga achar nenhuma solução, mas com foco, né, na condução que eu vou guiar, você vai conseguir depois ter uma ideia e resolver o seu problema, que às vezes você tá aí, ó, há tempos esperando uma solução. Então, nós temos estratégia correta para que você deixe de lado seus problemas e comece a pensar na solução. E é muito interessante o tanto de resultado positivo que a gente consegue só de mudar essa chavinha na nossa cabeça. E pensa um outro exemplo para ficar bem firme isso aqui para vocês. Pensa num caminho bem cheio de curvas. Você está na estrada dirigindo, tem à noite e tem um caminho com bastante curva. Você não consegue ver o caminho como um todo. Você só consegue ver uma parte do caminho quando você chega na curva. Você chegou ali, você vê a próxima curva. Então, assim, são etapas que a gente vai vencendo. Você vai chegar numa curva, você vê mais um pedaço, você guia por mais esse pedaço, você segue em frente e você chegará no seu destino. Então, ao invés de ficar tentando buscar, encontrar e enxergar o caminho todo, vá curva a curva que você vai ter grande sucesso na sua vida. E mais uma vez eu falo, comece agora, com o que você tem, no lugar de onde você está, com as estruturas que você tiver, com as ferramentas que você tiver, porque você não vai conseguir saber tudo. Novamente eu falo, você não consegue saber tudo de antemão. Enquanto você fica se preparando, outro vai na sua frente e faz. E é esse que depois você vai falar, poxa, fulano tem sorte, mas ele começou a agir, tá? E qual vai ser a declaração desse nosso quinto arquivo? Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Então, toda vez que você se deparar com um obstáculo na sua vida, tente ressignificar esse obstáculo e enxergar por outro lado que você vai encontrar uma oportunidade. É igual aquela história. Eu li um texto outro dia bem completo e eu já vivi isso. Sabe quando, por exemplo, você sai de casa, você esquece a chave, você tem que voltar correndo para fazer alguma coisa, você perdeu o ônibus e por aí vai? A gente geralmente sai xingando, sai, né, esbravejando, nossa, eu vou chegar atrasado e tudo mais. Fizeram uma pesquisa, todo mundo lembra do atentado de 11 de setembro, né, no World Trade Center, Estados Unidos, naquela época, em 2011. E uma empresa resolveu fazer uma pesquisa com as pessoas que sobreviveram ao atentado, que não estavam no prédio naquele momento. E cada um tinha uma história. Um tinha tentado pegar um caminho novo e atrasou no engarrafamento. O outro era o filho que fez alguma coisa, ele se atrasou. O outro estava com um machucado no pé, passou na farmácia para comprar um curativo. Cada história mais interessante, assim, de coisinha mínima que o fez chegar atrasado no trabalho naquele dia, e ele está vivo por isso. Porque ele saiu da rotina, algo aconteceu teoricamente de errado, um obstáculo, poxa, eu cheguei atrasado no trabalho. Só que isso permitiu com que eles ficassem vivos. Então, na próxima vez que acontecer alguma coisa de errado, assim, puxa vida, acordei, o despertador não tocou. Teve uma pessoa, gente, que não morreu naquele dia porque o despertador não tocou. Ele não acordou a tempo de chegar no trabalho. Então, são pequenos sinais que a gente sai por aí esbrevejando aos quatro ventos. E quando você vê, você teve um grande livramento. Já aconteceu de eu perder o ônibus, há uns 5, 6 anos atrás. Eu perdi o ônibus e esse ônibus que eu perdi foi assaltado. Então, pensa, às vezes você acha que é um obstáculo e na verdade foi um livramento, foi uma oportunidade que você teve. Então, todo problema que você tiver na sua vida, muda o ângulo de visão que você vai encontrar nele. Uma solução, você vai encontrar ali uma oportunidade, tá? Então, a nossa declaração de hoje é: eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. E as ações hoje serão três ações. 3, né? Tô igual a menina. Primeiro, entre no jogo. E entre no jogo para ganhar.
Você vai pensar em um projeto que você tem guardado numa gavetinha bem lá no fundo, que você já teve vontade de fazer 1 milhão de vezes e que não fez, que não tirou do papel. Coloque em prática. O desafio é colocar em prática agora, do jeito que tiver mesmo. Enfrentando as dificuldades, enfrentando você achando que você não é o melhor. Faça o seu melhor com o que você tem agora. Pensando grande, igual eu falei ontem. Segundo, pratique o otimismo na sua vida. Aprenda a reclassificar, a ressignificar os problemas, transforme todo obstáculo em oportunidade. E a terceira, focalize o que você tem e não o que falta. Muitas vezes nós ficamos sempre olhando o que falta, e esquecemos de olhar e de agradecer ao que a gente já tem. Já parou para pensar nisso alguma vez? Que você pensa, poxa, eu não tenho o carro do ano, mas você tem um carro. Então agradeça por aquele carro que você tem, porque se você não cuida bem dele, que você já tem hoje, por que você está querendo algo a mais? Se você não dá conta do que você tem hoje, por que você está querendo a mais? Se você não cuida do seu negócio pequeno, como você vai gerenciar um negócio grande? Então, vamos começar a valorizar aquilo que a gente tem e não apenas o que falta. E pensando nisso, chegou a hora do caderninho, chegou a hora de anotar. Eu quero que você liste 10 coisas pela qual você se sente grato. E leia em voz alta para você. Leia isso em voz alta e repita todo dia pela manhã nos próximos 30 dias. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Porque nós muitas vezes somos atropelados pelo dia a dia e esquecemos de agradecer o que a gente já tem, fica focado apenas no que não tem, apenas nos obstáculos. Então, vamos começar a mudar esse ângulo de visão e buscar as oportunidades, deixando de lado aí esse negativismo danado e pensando de forma positiva. Então, focalizando oportunidades, nós conseguimos grandes feitos na nossa vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Quem tá aí comigo? Sim, Sofia, isso mesmo. Há sempre algo para agradecer. Claro que é melhor, mas nossa vida tem sempre algo bom acontecendo. Sim, e se a gente focar no momento de agora, a gente sempre vai ter algo bom para acontecer. Por exemplo, quando nós ficamos sempre ansiando coisas no futuro, aquela ansiedade, né? Poxa, quando que vai acontecer? Aquela famosa frase, quando eu vou chegar no meu pote de ouro, né? Alcançar o meu pote de ouro, aquele ápice da sua vida onde você vai ser feliz, que você fala isso para você todo dia. Muitas vezes não tem esse momento. O momento é o agora. Nós só conseguimos viver o agora. Se agora, hoje, nós estamos pensando no amanhã ou presos lá no passado, a gente não desfruta o agora. E amanhã já vai ser um novo agora e você já perdeu o dia de hoje, que já virou saudade. Você não tem como voltar no tempo mais. Então, se a gente começar a focar em agradecer o que a gente já tem, listar as coisas boas que a gente já tem. Pensa uma coisa comigo rapidinho. Você pode estar aí questionando da sua vida. Pensa no privilégio que você tem de estar aqui agora, com acesso à internet, acesso a um dispositivo de tecnologia, que é o telefone, o smartphone, por onde você está assistindo isso. Isso não já é um diferencial muito grande? Tem pessoas que não têm nenhum teto. Tem pessoas que não têm nem o que comer hoje. E você está aqui comigo, buscando meios de crescer na vida, de mudar. Então, se a gente focar só no futuro, a gente perde o agora e nunca vai ser feliz, tá? Buscando sempre o pote de ouro no final do arco-íris. Com certeza, sempre tem, Sofia, sempre tem algo muito importante, né? Para trazer nossa felicidade. Então, fique como exercício para você listar 10 coisas que você tem por que agradecer, que você já tem hoje. E vai anotando tudo isso, não deixe de anotar, não deixe de fazer as tarefinhas que eu estou deixando lá na legenda das lives, porque você tem esses 17 dias seguidos, é justamente para você não perder o fio da meada e não deixar de praticar. Coisinhas pequenas no dia a dia, mas que fazem grande diferença, tá? Um abraço para vocês, uma boa noite. Qualquer coisa pode deixar aí o comentário que eu respondo depois também, tá, gente? Boa noite, obrigada pela presença e você que está assistindo gravado, obrigada também pelo seu tempo.